vai fazer essa reunião de hoje e vocês vão estar com a funcionalidade, nesse primeiro momento da apresentação, dos microfones e câmeras fechados, porque na semana passada a gente teve invasão na reunião da Paraíba, e aí a gente precisou encerrar a reunião, né? E aí, por conta disso, Paraíba teve 2 momentos hoje, o primeiro momento de 8h30 e está tendo esse momento agora às 10h30 com a gente. E aí, por questão de segurança, para que a gente consiga realizar o evento até o final, esse encontro, a gente vai estar nesse momento com as câmeras e microfones fechados. Quem vai estar com a câmera e microfone aberto são só as pessoas que vão estar participando desse momento da apresentação. Na hora que a gente abrir para a participação de vocês, aí a gente vai organizar e falar para vocês como é que vai acontecer, tá certo? O chat está aberto, a gente está acompanhando também, mas se a gente perceber alguma intercorrência lá no chat, a gente vai precisar fechar essa funcionalidade também, tá? A gente está acompanhando, a gente está com essa preocupação com a segurança da gente e de vocês, para que a gente transcorra com o mínimo de inconveniente possível. E aí, para começar esse encontro de hoje, eu me apresento para vocês. Eu sou Ana Cláudia, eu sou assistente social de formação. Eu estou na equipe da ACERT como especialista na política de assistência social. A ACERT, ela é uma parceira implementadora do selo Unicef, ela é uma parceira do Unicef, né, para a estratégia do selo Unicef, junto aos municípios. Nós atuamos junto aos municípios dos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. A gente dá as boas-vindas a vocês em nome de Graça Lima, que é a nossa coordenadora, que está numa outra reunião com o Unicef nesse momento, e em nome de toda a equipe. Nossa equipe está aqui participando, algumas pessoas vão participar na apresentação, outras pessoas estão participando para garantir que essa reunião aconteça, né? Então, projetando o trabalho, acompanhando a questão da segurança, e aí vocês vão, ao longo dessa manhã, conhecendo as pessoas que estão juntos com a gente. A gente vai apresentar para vocês hoje sobre o processo de planejamento para o primeiro Fórum Comunitário. Existe uma ansiedade já desde o ano passado desse momento acontecer, só que a gente precisava vivenciar outros momentos com vocês que antecedem o fórum e precisavam dar atenção. Então, no ano passado, a gente realizou plantões Tirar Dúvidas e salas abertas sobre a Comissão Intersetorial, o NUCA, o planejamento, a elaboração do plano de participação cidadã pelos crianças e adolescentes, porque eles eram etapas que precisavam acontecer para que esse processo de planejamento do fórum acontecesse. E aí, durante a apresentação, vocês vão entender por que isso. Então, finalmente chegamos nesse momento de conversar sobre o fórum comunitário com vocês. Essas são as segundas turmas, a gente fez as primeiras turmas na quarta-feira da semana passada, e a gente fez um material, a gente, enquanto a equipe, preparou um material que a gente está chamando de trilha de certificação, tá? É uma metodologia, de um percurso metodológico que a gente vai estar construindo com vocês. Esse é o primeiro momento dessa trilha. A gente vai construir essa primeira etapa desse caminho, né, que é a etapa do planejamento para o fórum, e aí, ao longo do selo, a gente constrói as próximas partes do caminho. É uma trilha que ela foi construída com muito carinho, com muitas mãos. A gente, enquanto equipe da CERT, está trabalhando na perspectiva da intersetorialidade e integralidade, porque a gente entende que a gente orienta o outro quando a gente faz primeiro. Então, a gente tem como selo uma oportunidade para estar apoiando os municípios na implantação de uma cultura de um trabalho intersetorial, né, de um trabalho integrado, de um processo de planejamento vivo, de um processo de monitoramento e avaliação continuado, para que a gente tenha a oferta de políticas públicas para crianças e adolescentes qualificadas. E aí, para a gente começar a apresentação dessa trilha, a gente vai convidar, nesse primeiro momento, Salete. Salete, ela é mobilizadora do estado de Alagoas e ela compõe a nossa equipe, e a gente está apresentando para vocês esse material, como a gente disse, que fala muito da gente do Nordeste, tem muita cara da gente, e a gente queria isso, para que vocês se sentissem percorrendo essa trilha com a gente, né? E acolhidos e de forma afetuosa
e junto o máximo possível nesse processo ainda que a gente precisa estar nesse trabalho virtual. Então, bora lá começar. E aí, Salete, a fala está com você para esse primeiro momento da apresentação da trilha. Isso, então, bom dia, Paraíba. Como vocês são os campeões, né, em rimas, trovas, né? Então, esse material é a cara o Salete, a gente não está te ouvindo. E aí, eu vou aproveitar só para dar um recado para vocês, antes de passar a palavra para a Salete. A gente tem um vídeo que foi gravado por Denis, que é o chefe de escritório, né, oficial de projetos do Unicef, sobre a importância desse momento, desejando um feliz ano novo para a gente, falando da importância desse momento. E a gente teve um problema na reprodução do vídeo, porque na reprodução ele sai sem áudio. Quando a gente assiste ele, a gente consegue escutar o áudio, mas não conseguiu resolver o problema de reprodução. Então, a gente vai estar, junto com esse material que a gente está apresentando a vocês hoje, compartilhando nos grupos, tanto o vídeo do Denis como esse material, certo? E aí, agora é com você, Salete. Então, estão me ouvindo? Estou sim, pode falar. Isso. E então, né, dando continuidade à rima e à prosa, né, que nós tanto gostamos, nós vamos começar dizendo, né, que nossa trilha já começou. É muito bom contar com você. O caminho já está indicado. Acompanhe o mapa para não chegar atrasado. Com e pelas crianças e adolescentes, vamos fazer muitas ações que garantirão inclusão, direito e afeto nas construções. Numa viagem planejada, pode até ter surpresas, mas os planos B e C ajudarão com certeza. Saiba também que com o Unicef, apoio e orientação vai se encontrar. Conte com o time da CERT, estamos aqui para te apoiar. Comadre e compadre, se aveste que chegou a hora. Juntos, meninos e as meninas, sem eles ninguém decola. O futuro é dele e delas, com eles presentes é que se faz uma nova história. Expie suas condições, escolha seu jeito de viajar, do melhor jeito que puder, meu povo. Importante é onde se quer chegar. A viagem é rumo ao selo Unicef, e o bilhete já está na mão, é chamado de adesão. E todos já estão com esse bilhete na mão. Antes do primeiro fórum, não se abestale não, meu irmão. A viagem vai ser longa. Andorinha só não faz verão. Precisa juntar povo valente, dar saúde, assistência, educação. E todo o povo que cuida da meninada, por opção ou função. Vai ter muito chiado, dizendo que é tudo ocupado. Mas não abre nem com trem, e diga de peito aberto, ou vem, porque a viagem é mais bonita e só é completa com você, meu bem. Às vezes tem que ser na tora, mas a gente cria comissão. É vida intersetorial, trilhando junto na solução, cada um fazendo sua parte, juntos e misturados. Não há lugar para vaidade. Porque, no final das contas, a vida da criança é quem conta. E tudo fica muito mais fácil, da busca ativa ao programa social. Tudo para a criançada, enfim, ter proteção integral. E aí, a cada parte que nós vamos rimando junto com vocês, nós vamos trazendo um momento que a gente está chamando de repare, que significa prestar atenção, olhe, escreva, rabisque, deixe lá escrito guardadinho, né? E para esses reparos, nós vamos chamar aqui a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Gente, olá. Então, a gente está chamando esses momentos de repare bem, e são momentos que a gente pede atenção, que a gente dá algumas dicas para vocês. E aí a gente começa o repare bem,
a partir desses 2 momentos que Salete apresentou, que foi o adesão e caminhando, e quem caminha com a gente, né? Quem é que vai estar com a gente nessa trilha, chamando atenção para algumas coisas. A primeira é em relação à indicação dos mobilizadores. Todos os municípios precisam indicar os mobilizadores de saúde, educação e assistência para apoiarem as ações do selo e não sobrecarregar a figura do articulador municipal. É necessário que sejam atores diferentes, para que assim se tenha uma equipe municipal do selo Unicef. O selo Unicef, nessa edição, ele trouxe algumas inovações. Quem participou da edição passada percebeu que a gente teve uma diminuição significativa no número de resultados sistêmicos. Mas, de outro lado, existe nessa edição do selo uma necessidade de que esses resultados sistêmicos sejam construídos de forma integrada por diferentes políticas sociais no município. A gente precisa que os profissionais que estejam representando, que sejam mobilizadores da saúde, da educação e da assistência, sejam pessoas que atuem nessas pastas, que façam parte dessas secretarias e que conheçam da política e de como a política está organizada no município, né? A política de saúde, a política de assistência, a política de educação. Que rede é essa que a gente tem, que funciona? Que serviços, programas e benefícios a gente oferta para que a gente possa contribuir, não só nesse processo de planejar, mas de executar o selo. O selo, nessa edição, ele pede não só uma gestão intersetorial integrada, mas também uma atuação intersetorial integrada. E aí, como ação necessária, é preciso que vocês verifiquem quem são os mobilizadores que foram cadastrados em seu município. Se for o caso, houver membros repetidos em mais de uma área, solicite que o prefeito faça a substituição dos nomes, via link único do seu município, que pode ser solicitado à equipe acerte ou via ofício, assinado pelo gestor municipal e remetido ao e-mail coordenação@acerte.org.br. E aí, o que é que isso significa? Significa que em alguns municípios, a gente percebeu que quando eles indicaram os mobilizadores, a mesma pessoa estava para mobilizador das 3 políticas. E aí foi o que a gente falou um pouco antes. A gente precisa que sejam pessoas que atuem, né, nas diferentes secretarias, sejam pessoas para cada uma dessas políticas. O selo, ele demanda essa atenção intersetorial. Então, a gente precisa de pessoas que conheçam e que tenham competência técnica para a gestão e execução das ações do selo a partir dessa visão das diferentes políticas. Elas se complementam e elas se integram para a gente garantir essa atenção integral à criança e adolescente. Certo? Bora lá? A gente precisa ter um ambiente apropriado. Então, é necessário que em cada município seja estabelecida uma sala do selo Unicef. Seria um espaço físico que possa ter uma infraestrutura mínima, um computador, uma impressora, mesas e cadeiras, onde a comissão intersetorial municipal possa se encontrar, arquivar seus documentos e ter como base de operação do programa. É uma sala, e aí essa sala ela pode ser, como alguns municípios já perguntaram a gente, pode ser no Conselho da Criança, pode ser em uma secretaria, pode ser em algum órgão que tenha essa sala, que tenha a condição de disponibilizar. Mas a gente precisa, enquanto selo Unicef, nessa lógica, principalmente desse trabalho conjunto, ter um espaço físico que garanta o nosso encontro, que garanta que a gente tenha os nossos materiais organizados lá e que garanta que a gente tenha também espaço para colocar material que precisa ser olhado cotidianamente. E aí, por exemplo, o painel de resultados, a gente vai, quando a gente encaminhar para vocês esse material, vai ter o link que vocês vão acessar e vocês vão ter, vocês vão clicar e vocês vão ter acesso a esse painel de resultados sistêmicos. Ele foi produzido pela organização APDMCE, que é a organização que fica no Ceará, que também é parceira implementadora do selo, como a Acerte, e que faz o acompanhamento de outros estados daqui do Nordeste, como a gente faz de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. E aí, a gente orienta que vocês imprimam em formato de banner e fixem na parede esse painel de resultados sistêmicos. Eles deram o nome de infográfico, mas nada mais é do que um grande tabelão. Eles pegaram o guia metodológico do selo e eles transformaram num tabelão, para que a gente olhe e veja o selo todo, né, de uma vez, e perceba sobre as metas,
sobre os indicadores de metas e resultados, tem espaço lá para que a gente faça as anotações. E aí é importante que imprime esteja na parede para que a gente esteja esse olhar do todo, né? Sobre a plataforma Crescendo Junto, é importante. Se você ainda não acessou a plataforma Crescendo Juntos, faça o primeiro acesso imediatamente. Você já tem acesso à senha e ao login. Lá você encontrará muitas informações importantes e um arquivo produzido pelo setor de monitoramento do Unicef com todos os prazos do programa. Pode passar, por favor. Sobre os prazos do programa, a gente vai voltar a falar sobre ele de novo, mas existe lá na plataforma Crescendo Junto uma série de documentos já, e um dos documentos é esse cronograma de prazos. Imprima esse cronograma, fixem no lugar, marquem, destaquem os prazos. É um documento que vocês precisam ter em mãos e está aí consultando o tempo todo, porque cada eixo, cada resultado sistêmico, ele tem prazos para que vocês façam as entregas e as metas. E, para isso, vocês precisam ficar atentos para não perder esses prazos, certo? Sobre a mandala. No guia metodológico, que não é o guia do fórum é o guia que a gente utilizou para preparar esse material, é o guia metodológico, é o primeiro material que o Unicef disponibilizou para a gente, é o que fala sobre a metodologia dessa edição do selo. Nele, na página 9, tem uma mandala. Ela é colorida e essa mandala ela mostra para a gente esse olhar sistêmico para essa edição do selo. A importância de se ter essa visão sistêmica, de ter esse entendimento da integralidade e da intersetorialidade nesse processo de gestão e execução do selo. A gente também orienta que é um material que é importante vocês imprimirem e fixarem na parede da sala do selo Unicef, para olhar para ele também o tempo todo e para lembrar para a gente que não vai dar para a gente estar cada um na sua caixinha nesse momento. E sempre que a gente, por força do hábito, correr para a caixinha, alguém vai lá buscar a gente e trazer a gente para junto de volta, certo? A importância dos NUCAs. O NUCA ele tem um papel central no selo Unicef. Quem ainda não criou, é preciso que organize o mais breve possível e cadastre no reporte. Sem a participação cidadã de adolescente, não será possível validar o fórum comunitário. Consultar o guia de participação cidadã para que eles elaborem o plano de participação cidadã. Os adolescentes são parte da construção e do processo de certificação. Então, quem ainda não criou o NUCA, precisa fazer urgente. Como a gente disse no começo, a criação da comissão intersetorial, a criação do NUCA, a elaboração do plano de participação cidadã, são processos, são etapas anteriores e que têm toda a relação com esse momento de agora. O selo é processual. Cada momento ele se relaciona com o seguinte. Então, a gente precisa da comissão, a gente precisa do NUCA, a gente precisa desse plano. Porque agora no fórum, eu só vou ter validação do plano se eu tiver comprovada a participação de adolescentes no processo dos encontros e do fórum, e se eu tiver o plano de participação cidadã que eles construíram, que o guia de participação cidadã orienta sobre a construção, quais são os eixos que eles precisam considerar quando pensarem as atividades que eles vão realizar, apareça no nosso plano. O plano ele tem um espaço próprio para que esteja lá as atividades que os adolescentes pensaram no seu plano de participação cidadã. Então, se eu não tenho essa informação do plano, se eu não tenho um plano construído e se eu não tenho NUCA constituído, eu não vou ter como garantir participação de adolescente, nem o PPCA retratado, né, no plano que a gente vai estar validando no fórum. E aí eu não tenho como ter comprovação, certo? Bora lá? E aí, para a gente seguir a trilha da certificação, a gente vai conversar agora sobre o momento de organizar a bagagem e planejar o caminho. E aí a gente volta a chamar a Salete para esse momento com a gente. A palavra é sua, Salete. Então, mas para chegar onde se quer, tem que seguir a trilha com muita fé. Não adianta só pedir para o divino. Tem que planejar, botar a fé em ação. Precisa definir o caminho, ver os mantimentos que precisa levar, colocar tudo na ordem, checar e registrar. Tem que responsabilizar, porque ninguém vai viajar a passeio. Todo mundo sabe o que quer. Direito garantido de criança e adolescente
rima com certificação, que é o nosso anseio. Como a viagem é longa, vamos fazer um tal de pit stop. Tu sabe o que é isso? É coisa dos estrangeiros. Pode chamar de estação. Partimos da linha de base. É preciso ver aonde a gente está, ver o tanto que já se andou e quanto precisamos andar. Juntar cada experiência. O conhecimento que há será fundamental para a gente não se enfadar. Todo mundo junto e misturado, olhando firme para um mesmo lugar. Nesse passo é importante a Bíblia do selo pegar. Se abrace, se agarre com o guia metodológico do Fórum Comunitário e de participação cidadã para arrematar. Tudo o que vocês precisam tem lá. As metas, tarefas e exemplos, as fichas do que você tem que entregar. Para ficar bem no retrato, com os meninos e as meninas bem tratados, e no fim, durante e depois comemorar. E para continuar, os repare, preste atenção, fica de olho. Nós chamamos a Ana Cláudia. Então, vamos lá. Sobre esse repare bem, a gente queria mostrar para vocês, e a gente colocou aqui a capa dos 3 guias que a gente tem, que são os materiais, como o Salete leu, né? O guia metodológico, a Bíblia do selo, o guia de fórum, o guia do qual a gente utilizou para construir esse material com vocês e que vocês vão utilizar para a realização do pré e do momento do fórum comunitário, e o guia de participação cidadã. Esses 3 documentos, eles são importantíssimos, porque eles são os documentos orientadores. Eles norteiam nossas ações de gestão e execução do selo nessa edição. Todos eles vocês encontram no site do selo, no site do Unicef, no site da CERT, na plataforma Crescendo Juntos. Eles estão lá, eles estão disponibilizados em mais de um lugar. E é preciso que vocês imprimam esse material, tenham em cima da mesa do selo, né? Para que vocês manuseiem, rabisquem, anotem, destaquem. É um material que ele precisa ser de uso continuado, porque a gente precisa, sempre que tiver a necessidade de lembrar, de tirar uma dúvida, de relembrar, voltar nele, voltar e fazer releitura. Porque cada vez que a gente relê, a gente percebe um ponto importante. Então, é um material de uso cotidiano, é um material para folhear aquele livrinho, sabe, que a gente folheia tanto que chega a fazer orelha de burro, fica já sujinho na ponta do papel. A lógica é essa. A gente quer o guia bem utilizado, bem rabiscado, bem marcado, porque a gente quer que o guia ele seja parte dessa história, porque sem ele a gente não consegue fazer as atividades que a gente precisa fazer e alcançar as metas que a gente precisa alcançar. Bora lá? Na plataforma Crescendo Junto, tem um documento chamado Cronograma Geral de Ações. É importante imprimir ele também, porque você precisa olhar para ele o tempo todo. Nesse cronograma, ele vai falar dos prazos de cada uma das entregas e das metas que vocês precisam entregar ou atender. E aí, não dá para perder prazo. Entregar depois do prazo perde ponto. A gente não quer perder ponto. E aí a gente precisa ter esse olhar, considerar que as intercorrências, então, planejar com antecedência, não deixar para a última hora, lembrar que não é só a realização da atividade, mas é a realização da atividade e depois a comprovação dela na plataforma. Né? Precisa ter considerado também o tempo de uma correção que precisa ser feita no documento. Então, vamos prestar atenção ao cronograma geral das ações. Destacar lá os prazos para cada uma das atividades que a gente precisa realizar. E, por fim, nesse momento de Repare Bem, tanto no canal do YouTube do Unicef como da CERT, estão lá gravados e salvos todas as induções, lives, plantões tirar dúvidas e salas abertas que realizamos até agora. Não foi, não viu, perdeu algum, vai lá, está lá salvo, está gravado, esperando por você. Viu, mas tem alguma dúvida, quer rever, vai lá também. Sempre é tempo, tá? Então, está lá disponível, é só ir lá, acessar e assistir.
mais uma vez ou pela primeira vez, se for o caso. Para quem está chegando, às vezes no processo acontece, trocou o articulador. Então, vai lá, o material está todo salvo. A gente salva. Esse momento agora está gravando também, a gente disponibiliza para vocês depois. Então, a gente tem gravado esses encontros para ficar salvo e vocês terem acesso a isso, certo? E aí, para esse momento das estações de construção, a gente vai chamar Ana Paula. Ana Paula, ela é especialista de educação da equipe da CERT e ela vai estar dando continuidade à apresentação da trilha de certificação com a gente. Ana, seja bem-vinda, Ana. Oi, obrigada, Ana Cláudia. Bom dia, pessoal da Paraíba. Bom dia a todas, todos e todes. 4 estações de construção. Mas toda viagem de respeito tem que ter um mapa. A cartografia social vai nos ajudar. Identifique o que tem ou não tem no território, com quem pode contar, e o que também não há. Pode ser mapa falado, pode até desenhar. CRAS, Conselho Tutelar, Delegacia, CMDCA. Unidade de saúde, se tem CREAS, bota lá. Não esqueça de ninguém que possa ajudar. Tudo para compreender que na hora de proteger, todo mundo tem o seu lugar. E se falta alguma coisa, adolescentes não deixarão de falar. E o gestor público, e ao gestor público, só vai caber a consertar. O fórum comunitário é o final do começo. Para chegar nele, muito trabalho tem que ser feito. Valide o diagnóstico, a linha de base deve usar. As informações que vocês têm na cidade vão complementar. As fichas azuis do guia metodológico estão lá para te apoiar. Técnicos de todas as áreas é importante convidar. Chama o povo todo, dê destaque para o CMDCA. Quanto mais gente, mais participativo e interessante. Mas cuidado com a aglomeração. A pandemia continua. Distanciamento social, máscara no rosto, álcool em gel e lavagem das mãos. A forma é importante, mas o conteúdo é muito mais. Tem gente se precavendo, procurando outra solução para fazer um fórum virtual, onde as condições sanitárias não permitem a reunião. Vai ter fórum em videochamada, mas não vai faltar a garotada com sua criatividade e participação. Vai por mim, tem que fazer reunião preparatória. Reserve tempo para pensar e planejar cada ação. Tem resultado sistêmico, eixo de gestão e participação. Garanta adolescentes presentes, com o PPCA na mão. O jeito de fazer, cada município vai organizar. Não tem receita pronta, mas não carece se avexar. Preencha as fichas rosas e, quando tudo juntar, um grande plano de ação nascerá. Valide no Fórum Comunitário. E não se esqueça de, até o dia 15 de março, os documentos do que foi realizado na PCJ anexar. Repare bem, aí é com você, Aninha, passo a palavra. Bora lá? Então, vamos para mais um Repare Bem. E a gente vai falar com vocês agora sobre linhas de base. A linha de base do município, ela está lá na plataforma Crescendo Juntos, tá? Então, acesse a plataforma Crescendo Juntos e verifique a linha de base do seu município. Esse documento é o ponto de partida para saber a situação inicial do seu município frente aos resultados sistêmicos. Todo o trabalho de planejamento das ações frente aos resultados sistêmicos parte dessa linha de base e precisa ser realizado antes do evento do Fórum Comunitário. Orientamos a construção de comissões representativas por interesse ou responsabilidade do município, que possam se debruçar sobre cada resultado sistêmico, assegurando em todas elas a participação ativa de adolescentes, para que seja construído um plano de ação municipal bem participativo. Municípios que já dispõem de planos decenais de crianças e adolescentes devem aproveitá-los, à medida do possível, como ponto de partida, não
sobrepondo os planos, mas atualizando o que já existe para que dê conta do programa de desenvolvimento proposto nesta edição do selo Unicef, considerando as diferentes temporalidades. O selo Unicef até 2024, o plano decenal de 10 anos. Então, a gente, quando pensa nas metas, precisa pensar nisso. Repare bem. Aí está para vocês o relatório de linha de base. Ele é um relatório aleatório, mas todos os municípios têm esse relatório de linha de base com a realidade do seu município. Nele, vocês vão encontrar indicadores de resultado e indicadores de meta. Os indicadores de resultado são a realidade, o retrato da situação atual do município. Essas informações não são aleatórias. Essas informações elas são tiradas de fontes oficiais, que a partir de informações que o próprio município faz. Por exemplo, em relação à assistência social, quando preenche o censo SUAS, as informações que vocês preenchem para poder prestar conta das atividades realizadas ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cidadania. Então, as informações que tem aí, os indicadores de resultados, eles são a partir da realidade do município, informada pela própria gestão municipal. Os indicadores de meta são os indicadores aonde a gente quer chegar. O que é importante observar? Primeiro, alguns indicadores de meta, o percentual vai estar para maior, outros para menor. O que isso significa? Significa que para alguns resultados sistêmicos, aumentar o percentual é positivo, para outros diminuir o percentual é positivo. Exemplo, em relação à evasão escolar, se eu diminuo o percentual de crianças que estão fora da escola, é positivo. Em relação à vacina, se eu aumento o percentual de crianças vacinadas, é positivo. Então, é preciso entender essa lógica, que para alguns resultados aumentar é positivo, para outros diminuir é positivo. Outra informação em relação à linha de base. A linha de base ela foi atualizada na semana passada com os indicadores de resultado e de metas do resultado sistêmico 7, que diz respeito à assistência social. Não tinha essas informações ainda. Estava em branco o resultado sistêmico 6 e o resultado sistêmico 7. Semana passada, atualizamos, o Unicef atualizou, né, e incluiu aí os indicadores de resultado do resultado sistêmico 7. Então, os municípios que imprimiram, que tiveram acesso à sua linha de base antes da semana passada, voltem lá no plataforma Crescendo Juntos, que tem novidade, tem informação nova. Sobre o resultado sistêmico 6, está em processo de conclusão essas informações e logo, o Unicef vai estar inserindo, atualizando a linha de base e a gente tendo a oportunidade, conversando com vocês e informando para vocês dessa atualização, certo? Sobre o plano de ação. Como a gente falou na rima, existem fichas azuis e fichas cor-de-rosa. As fichas azuis, elas são o modelo do plano de ação que irão ajudar na avaliação e diagnóstico, que estão disponíveis no Guia do Fórum Comunitário, da página 15 a 23. Essas fichas azuis, elas são as fichas que elas servem para apoio ao processo de diagnóstico. Elas vão ter perguntas norteadoras para cada um dos eixos dos resultados sistêmicos. E a partir da resposta dessas perguntas, vocês vão estar construindo o retrato do município de vocês. Vocês podem ter outras informações também. Por exemplo, ter acesso ao cadastro único. Quando vocês forem construir, por exemplo, atividades para o resultado sistêmico 1, que fala da primeira infância, vocês podem pedir no cadastro único informação de quantas são e onde estão as famílias que têm gestantes e crianças na primeira infância, e o cadastro não tem a condição de fazer esse recorte dessa informação para vocês identificarem qual é o melhor lugar para a construção de uma creche, por exemplo. E vocês podem também fazer um trabalho de desenhar um mapa, que a gente chama de mapa falado. É desenhar mesmo, pega um papel, pega lápis colorido, fazer o desenho do mapa do município. Identificar o que é que tem nesse município, quais são os órgãos que a gente tem lá, que rede social é essa que a gente tem no município. A igreja, o cartório, a delegacia, o conselho da criança, as secretarias, as escolas, as associações de bairro. O que é que eu tenho no meu território que atende, que tem atenção voltada para criança e para adolescente.
E aí, a partir desse olhar, desse primeiro momento do que eu tenho a condição de perceber o que é que eu não tenho, quais são as ausências, o que é que eu precisaria ter que eu não tenho ainda para atender as crianças e adolescentes. E isso é importante, porque isso precisa estar no horizonte da gente quando a gente for pensar as atividades. Porque a lógica do selo é qualificar a oferta. Então, ter esse olhar é importante. Depois desse momento, desse olhar para as unidades físicas, olhar para os fenômenos, fazer uma leitura do território. O que é que acontece? Quando a gente fala de diagnóstico socioterritorial para políticas sociais, a gente não está falando do mapa, a gente não está falando do território como o chão. A gente está falando sobre o que acontece em cima daquele chão, as relações pessoais, sociais e comunitárias que acontecem em cima daquele chão. Então, que fenômenos sociais são esses que eu preciso observar? Né? No meu município tem trabalho infantil, que tipo de trabalho infantil é esse? No meu município tem abuso e exploração sexual de criança e adolescente, porque eu preciso, nesse processo, pensar também em ações de enfrentamento para essas situações. Tá? O plano de participação cidadã dos adolescentes, inclusive, tem esse olhar. E aí eu preciso fazer esse momento de diagnóstico. E fazer um momento de diagnóstico é isso. E aí, voltando para as fichas azuis. As fichas azuis, elas são fichas de apoio. Vocês não vão anexar elas depois como comprovação do fórum. Elas vão te ajudar a construir o retrato da realidade do município para que nas fichas rosa, que são as prioridades, que são a definição das prioridades, que após aprovadas no fórum serão postadas na plataforma Crescendo Juntos, estão entre as páginas 24 e 33, são as fichas que darão resposta às fichas azuis. A lógica é, eu olho para o retrato do município, eu olho para o que eu tenho, a partir das perguntas norteadoras, o que eu respondi, qual é a minha situação atual, e na ficha rosa eu vou escrever lá, para cada um dessas respostas que eu fiz, para cada um desses eixos, desses resultados sistêmicos, eu vou construir lá quais são as atividades que eu vou precisar desenvolver, quem são os responsáveis e que prazos serão esses para dar resposta às demandas que eu identifiquei na ficha azul. Então, a ficha azul está aí, ela é apoio para o processo de diagnóstico. A ficha rosa é o processo de planejamento. Então, quando eu for para o fórum comunitário, eu preciso estar com essas fichas rosas elaboradas. E a ideia é de que os encontros sejam o máximo possível com participação de pessoas que compõem a comissão, dos adolescentes do núcleo e de pessoas que vocês identificam que são importantes pela atuação, pela competência, participarem e apoiarem nessa construção. A ficha rosa ela tem a mesma lógica da azul, uma para cada resultado sistêmico e uma para o eixo de participação cidadã e gestão por resultado. Estando preenchidas as fichas, é hora de realizar o fórum. O fórum é o momento de validação dessas fichas. Validado no fórum, eu vou lá na plataforma Crescendo Juntos, anexar essas fichas. Tá? Então, existem 2 momentos em relação à comprovação do fórum do fórum comunitário. Um deles é apresentar o planejamento. O planejamento é justamente essas fichas elaboradas e validadas no fórum comunitário. Bora lá? E aí, para esse momento de parada obrigatória, eu volto a convidar a Ana. A palavra é sua, Ana. Parada obrigatória. O Fórum Comunitário é um dia de festa, sim, senhor. O povo chega alinhado, tem banner para todo lado. O município mesmo, se for de outra cor, divide o cenário com azul. É marca do Unicef no peito, é retrato com o prefeito ou prefeita, juiz, promotor, também estão por lá. É cultura para todo lado, dá um orgulho arretado de ver tanta gente decente colaborando com o plano de ação municipal de cada lugar. E grupo de flauta não falta com a meninada, sempre botando a asa branca para voar. Repare bem, lista de presença, participação de adolescentes e convidados, Aninha. Bora lá. Lista de presença. É importante atentar para a lista de presença com preenchimento individual. Ela está na página 34 do Guia do Fórum Comunitário. Essa ficha de presença
de preenchimento individual significa que você vai disponibilizar fichas de presença para que cada pessoa que participe do fórum preencha essa ficha. Uma ficha para cada pessoa. Porque a partir dessa ficha, você vai ter informações para o momento de elaboração do relatório do fórum. Porque além de ir lá na plataforma Crescendo Juntos e anexar as fichas rosas, ou seja, apresentar o plano, vocês vão precisar também falar sobre a realização do fórum, como foi, onde foi, quem participou, né? E aí é importante que essas fichas, né, que estão na página 34, sejam preenchidas por cada pessoa que participa, porque a partir delas vocês vão sistematizar informações. Sobre a participação dos adolescentes. A participação dos adolescentes deve ser registrada em lista de presença com, no mínimo, 3 meninos e 3 meninas. Então, vocês vão precisar comprovar a participação de 3 meninos e 3 meninas, pelo menos, no fórum comunitário, tá? Foi aquilo que a gente falou. Existia ansiedade para esse momento do fórum, mas existiam etapas anteriores que tinham sua importância para garantir que o fórum acontecesse e a gente tivesse a condição de comprovar a realização dele. Se eu não tinha o tempo do NUCA, se eu não tinha um tempo da elaboração do plano, eu não tinha como ter a participação dos adolescentes com o seu plano de participação cidadã construído para ser incluído no plano, no fórum, e aí eu não teria condição de comprovar a realização do fórum, porque sem os adolescentes a gente não consegue comprovar a realização do fórum. Convidados. Quem são os convidados para esse momento do fórum comunitário? No guia, na página 12, ela dá uma sugestão de quem são essas pessoas que é importante ser convidada para esse momento do fórum comunitário. Vão lá depois dar uma olhada, que ela fala de uma quantidade de pessoas que representam órgãos os mais diversos possíveis e que vale a pena conhecer que informação e que sugestão é essa que o Unicef está dando para essa participação do fórum, para ser o fórum o mais heterogêneo, o mais participativo possível. Bora lá? E aí, para a estação de partida, eu convido Rose Veloso. Rose é a nossa mobilizadora para os municípios do estado da Paraíba. Seja bem-vinda, Rose, a fala é com você. Coisa boa, Ana Cláudia. Oi, turma da Paraíba, junto com a Ana Carla, a gente está junto nessa comunicação. E não tem comunicação só de um lado, né? Tem que ser de todos os lados, então vamos juntos. Parada obrigatória, mas agora a gente vai para uma estação de partida. Articulador e comissão tem que aproveitar esse cenário do fórum comunitário, a gente está dizendo. O povo está receptivo, coração amaciado, não tem cara feia, todo mundo sorrindo para sair bem nos retratos, é claro. Mas não pode esquecer que o fórum comunitário é, na verdade, a assinatura de um contrato. Uma carta compromisso que durante os mais de 3 anos do selo Unicef, todo mundo tem que realizar. Tenho dito, ou temos dito. Festejar é importante, mas firmar compromisso é a razão de realizar o encontro, juntar a população. Técnicos e gestores precisam entender. O selo Unicef não cai do céu. Ele não é simples papel que se acha em qualquer lugar. Nem tampouco de toda essa arrumação é o motivo para a missão encerrar. E por isso que a gente vai reparar bem mais um pouquinho com a Ana Cláudia. Bora lá? E aí, para reparar bem, a gente traz para vocês mais um formulário que está lá no guia para falar da importância dele. Então, não deixem de preencher o documento 4, essa ficha laranja que está na página 35, sobre a realização do Fórum Comunitário. Vocês lembram da ficha que a gente acabou de falar, de inscrição individual? Cada pessoa que participa preenche? Pronto. Aquelas fichas, elas vão dar informações para vocês preencherem essa ficha laranja. Essa ficha laranja nada mais é do que o relatório do fórum. O que aconteceu no fórum comunitário? Onde foi, quando foi, quem participou. Então, quando eu for lá para a plataforma Crescendo Juntos, eu vou ter 2 momentos de comprovação do selo.
de comprovação da realização do fórum comunitário. O primeiro, anexar as fichas rosas, depois de elaboradas e validadas no fórum comunitário. O segundo, preencher um formulário online que ele tem as mesmas informações que tem nesse formulário laranja. Então, eu preciso preencher esse formulário laranja para quando eu ir lá na plataforma Crescendo Juntos, clicar no link e abrir o formulário online, eu ter as respostas para dar. O formulário laranja ele precisa estar todo preenchidinho antes de eu ir lá. Então, por isso que é importante cada ficha, cada preenchimento, cada informação durante o processo de preparação e de realização do fórum. Porque eu preciso depois ter essa informação para colocar nessa ficha laranja e depois para colocar lá no formulário online. Se eu não tenho informação, em algumas perguntas, tem aquele asterisco em vermelho, significa que a resposta é obrigatória. Então, se eu não tenho informação, se eu não tenho como responder, eu não consigo passar para a próxima página do formulário. Certo? Então, temos a ficha de inscrição individual, temos os formulários azuis, que apoiam no diagnóstico, temos os formulários rosa, que são o processo de planejamento, onde a gente vai pensar nas atividades, responsáveis e prazos. As fichas rosas são anexadas na plataforma, e temos a ficha laranja, que é o relatório da realização do fórum. E essa ficha laranja, ela tem as informações que a gente vai utilizar para preencher o formulário online, que está lá também como comprovação da realização do fórum na plataforma Crescendo Juntos. Bora lá? Vamos sim. E se o fórum não é para chegar lá e ficar, então segue a trilha. Quem protege a criança com saúde, assistência à educação, esporte e lazer, cultura e participação é merecedor de toda a distinção, não é não? E no final dessa trilha, lá pelos idos de 2024, certamente receberá como resultado a certificação. Olhando direitinho, ainda tem muito chão para caminhar. Até 2024, é preciso monitorar, saber se a carroça está na trilha certa, porque se não tiver, a gente vai ter que aprumar. Se liga aí. Todas as ações têm tempo certo para realizar. 2 pontos é o desejo. Pode até de vez em quando aceitar, mas ninguém vai querer zerar. Na agenda da Comissão Intermunicipal, monitoramento é a principal pauta. O CMDCA ocupa a posição de comando em 2 reuniões para, com atenção, o plano olhar. E seguimos agindo até o 2º fórum com nova avaliação popular. Na realidade, o selo Unicef é fruto de muito esforço, de quem entendeu sua missão, de que cada criança que pisa no nosso chão é sujeito de direito e por isso merece respeito, cuidado e proteção. E é por isso que a gente vai reparar bem essas dicas também com a Ana Cláudia. Então, e aí, já chegando nos últimos repare bens, o que é importante a gente observar? Repetindo sobre o cronograma geral das ações. Está lá na plataforma, imprime, olha para ele todos os dias, destaca lá de caneta fluorescente a data. Precisamos ficar atentos aos prazos de cada uma das entregas e metas dos nossos resultados sistêmicos. Não podemos perder o prazo. Perder o prazo significa perder ponto. A gente não quer perder ponto. A gente quer terminar a trilha com certificação, tá? As reuniões de avaliação do plano acontecerão em dezembro de 2022 e 2023. O que é que isso significa? Significa que a gente está, enquanto instituição parceira, aproveitando essa estratégia do Ser Unicef para construir junto com vocês uma cultura de um planejamento vivo. Então, a realização dessa preparação para o fórum e desse fórum como validação do processo de planejamento é um momento de planejamento vivo. A gente quer também, junto com vocês, construir uma cultura de monitoramento e avaliação continuados. A gente não dá para parar para avaliar só no final, quando acabou, e aí descobrir que a gente não deu conta de fazer alguma coisa. A gente precisa avaliar e parar e avaliar sempre,
Foi o que Rose falou. Se a carroça saiu da trilha, a gente precisa aprumar essa carroça, colocar ela de volta. Então, ter esse termômetro, né? A meta que eu preciso atender, se eu atendi antes do prazo, que bom. Mas se eu estou atrasada, eu preciso correr atrás para não perder o prazo e chegar no prazo e atender e atingir a meta que está estabelecida. Vamos junto com vocês construir novas etapas dessa trilha. Essa é apenas a primeira etapa, é a etapa da realização do fórum. Teremos outras etapas. Vamos conversar com vocês e apoiar nos processos de monitoramento e de avaliação. Porque a gente quer chegar em junho de 2024, realizando o segundo fórum comunitário, como um momento festivo, como é o momento do primeiro fórum comunitário. E, nesse segundo fórum comunitário, o que a gente vai festejar é comemorar a certificação do município, tá? Então, a gente vai estar junto com vocês, todo mundo segurando na mão de todo mundo, sem deixar ninguém para trás, porque a gente vai se apoiar, os municípios, a gente fala das trocas entre pares, é muito importante, o município que já tem a experiência no selo, trocar, falar de resultados, falar de experiências exitosas, de ações que a gente fez e deu certo, com os municípios que estão chegando agora e precisam do nosso apoio. Então, vamos ter nesse momento da dificuldade, desse distanciamento que nos é forçado, reforçar e trabalhar todos os dias a empatia, o olhar para o outro, estar junto, construir junto. A construção com muitas mãos sempre fica mais legal e fica mais bonita. Esse material é resultado disso e mostra para vocês. Não é porque foi a gente que construiu, não, mas assim, no final, quando ele ficou pronto, deu um orgulho danado. Então, foi feito para vocês com um carinho enorme. Usem desse material também, né? Apresentem para as outras pessoas que fazem parte e vamos estar com vocês juntos. Essa é só a primeira etapa da trilha. Bora lá? Vamos sim, turma da viagem. Ninguém pelo caminho, tá? Todo mundo pegando o trem, o ônibus, seja lá o que for, para seguir a trilha. Formação e informação não irão faltar. Evento em sala aberta vai ter a granel, até todo mundo entender seu papel e tudo que tem que fazer. Começou virtual, a pandemia não deu outra escolha, mas com o avanço da vacinação, também teremos oportunidades de fazer reunião, com todo o cuidado essencial, na modalidade presencial, e todo mundo ficando feliz, que é só o que a gente quer, né? Não perca o passo da viagem, estaremos ao seu lado, pode confiar, que atendemos pelo WhatsApp. Dá um oi para a gente lá. O atendimento não é instantâneo, a gente nem vai mentir, que vocês já sabem que não é. Mas retorno você sempre terá. O número é 83-311-35837. Repetindo outra vez, é para ficar redundante e ninguém esquecer de vez. 83-3113-5837. Se tiver pressa, escolhe com quem falar. E pronto, a gente vai te ajudar. Liga lá. Não é isso, Ana? Isso. E aí, fechando esse primeiro momento de apresentação, para a gente abrir para as trocas, para as perguntas, para as contribuições, a gente queria dar alguns informes. E o primeiro é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eu chamo a Ana Paula, né, nossa especialista em educação, para apresentar esse informe para vocês. Oi, Ana, obrigada. Então, pessoal, muitos municípios da Paraíba já fizeram esse aceite, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a ver com a plataforma Busca Ativa Escolar, né? É a lei que garante a proteção, o sigilo, a privacidade de meninas e meninos com os dados colocados na plataforma Busca Ativa Escolar. Mas a gente tem o desafio até o dia 15 de fevereiro, o tempo foi estendido, mas a gente tem até o dia 15 de fevereiro para que o prefeito ou prefeita faça esse aceite desse termo de compromisso. Né? E de todos nós, né? Todas as pessoas que usam a plataforma da Busca Ativa Escolar precisam fazer esse aceite também, senão o seu acesso vai ser bloqueado, certo? Eu já vi aqui pelo chat que a gente tem alguns municípios que ainda não entraram em contato, continuam na lista de pendentes. Então, entre em contato,
comigo, com a Rose, né, por esse número que a Rose colocou, 31135837, ou pelo chat mesmo, pelo WhatsApp, para a gente poder correr atrás dessa informação, desse e-mail. O prefeito recebe um e-mail, no e-mail que ele cadastrou quando se fez a adesão ao aplicativo escolar. Então, não deixem para a última hora. Entrem em contato, busquem informação. Pode ser pelo suporte da BAE também, certo? Para a gente cuidar disso, né? Ninguém quer perder o selo porque não pode mais acessar a plataforma, certo? É isso, Aninha, obrigada. E aí, fica para vocês falarem com a gente. Mais uma vez, o telefone que Rose leu para vocês e repetiu, que é o nosso canal de comunicação institucional da ACERT, o DDD 83 31 135837, ele é um canal de WhatsApp. Então, quando você vai lá e você conversa com o WhatsApp, ele te dá opções. E aí você fala de que estado é, de que município é, qual é a sua dúvida, com quem você deseja falar, você vai só marcando os números e aí a conversa é direcionada para um de nós. E aí a gente, dentro do possível, como a Rose disse, às vezes a resposta não é instantânea, porque a demanda é grande, são muitos municípios, mas a resposta chega. Abaixo tem também os e-mails para vocês entrarem em contato, né? Para pergunta, para dúvida também, a gente está aqui para construir junto com vocês. Esse momento agora é o momento que a gente está chamando de conversando na viagem, porque uma boa viagem é aquela que a gente tem uma pessoa que senta do lado e tem uma boa conversa e rende a conversa. Então, esse é o momento da conversa. Então, a gente vai estar abrindo para vocês a funcionalidade do microfone. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, vai lá e levanta a mão. Aqui na telinha embaixo tem uma mãozinha. Essa mãozinha, ela é a funcionalidade justamente de levantar a mão para pedir para falar. E aí a gente vai escutar vocês e a gente depois faz a leitura das perguntas que estão lá no chat, certo? Então, bora lá. A gente não tem ninguém como levantada, então vamos fazer a leitura do chat, certo? Estela levantou a mão? Oi, Estela. Pode falar. Estela, você não... Áudio liberado já, viu? Então tá, Estela, o áudio está liberado. Abre o microfone e fala, Estela. Pode falar. Ou você levantou a mão sem querer? Talvez, de repente, foi. Então, vamos fazer o seguinte. A gente passa para as perguntas do chat. Qualquer coisa, a gente volta a chamar a Estela, certo? Então, bora lá no chat. Então, Aninha, o Emanuel perguntou se o material já está disponível em alguma plataforma. Qual material, Manuel? Se for essa apresentação que a gente fez hoje, a gente vai disponibilizar para vocês pelo grupo do WhatsApp. Juntamente com o vídeo que o Denis, o coordenador dos oficiais de projetos do Unicef, né, preparou com todo carinho para a gente, para esse momento agora do Fórum Comunitário. Sobre os materiais, os guias que a gente apresentou para vocês hoje, eles estão tanto nos sites do Unicef, da ACERT, como na plataforma Crescendo Juntos. Tá? As fichas que a gente apresentou para vocês hoje, elas estão todas no guia do fórum. Então, o material está todo disponível já, sim, com exceção desse material da aula de hoje, que a gente vai estar disponibilizando para vocês no final do dia, juntamente com o vídeo. Os outros todos, eles já estão, sim, disponíveis.
Maravilha. A Franciele pergunta como incluir o PPCA, que é o plano dos adolescentes, do NUCA, no plano de ação. Então, existem 8 fichas cor-de-rosa. Cada ficha ela é de um resultado sistêmico, que são 7 resultados, e uma ficha ela é da parte do eixo de participação cidadã e gestão por resultados. Nesse eixo, na ficha rosa, vai ter uma linha lá que ela é justamente para incluir lá as atividades que foram propostas no plano de participação cidadã pelos adolescentes, certo? Perfeito. Ainda tenho dúvidas. Eu vi que você levantou a mão, Franciele, a gente te chama já já, tá? Pois é, a Isamara diz, a Edna, desculpa, o relatório de linha de base, só quem tem acesso é o articulador do selo? Então, quem tem acesso à plataforma Crescendo Juntos é o articulador do selo. Então, é competência dele imprimir e disponibilizar para que outras pessoas que fazem parte da comissão tenham acesso a essas informações também, certo? Quem vai preencher, quem vai anexar as comprovações na plataforma Crescendo Juntos é o articulador. Como também, da mesma forma, quem vai conseguir ter acesso aos materiais que forem disponibilizados por lá. E aí é competência dele socializar esses materiais com os outros atores do município. O articulador é uma peça-chave nesse processo todo, né, Ana? É fundamental. E Isso. a Isamara diz que ainda não consegue entender como usar a plataforma. Então, a gente teve um momento, Isamara, justamente apresentando sobre essa plataforma. E aí, eu acho que é importante identificar esse vídeo, né? Nossos vídeos todos eles ficam gravados, e conversar também com o mobilizador do seu estado, né? Aqui está a Rose, da Paraíba, está aqui com a gente, Salete, de Alagoas, está aqui com a gente, e em Pernambuco tem David, ele não pôde estar aqui na parte da manhã, mas na reunião que a gente vai ter à tarde, ele vai estar com a gente. Então, conversa com o mobilizador e até para ele te apoiar também na identificação desse material sobre a plataforma, certo? Então, as pessoas estão perguntando se essa apresentação ela vai ficar disponível no YouTube, né? A Aninha já falou aí, né? Uhum. Elas ficam disponíveis, sim, no canal da CERT, no YouTube, e a gente disponibiliza ela nos grupos do Zap, e a gente compartilha. Isso. A princípio é isso. As outras perguntas são um pouco em torno disso que você já falou. O José Rodrigues está perguntando, com exceção do material de hoje, os demais estão na plataforma Crescendo Juntos, certo? É isso. Franciele, você falou que tinha mais uma pergunta para fazer. Você quer falar agora? Pode falar, então. Sim. Esse plano, o plano de participação cidadã dos adolescentes, eles estão construindo, e aí a mobilizadora falou comigo, eu vi que lá no eixo, né, no eixo de participação cidadã, tem como colocar. Aí o que eu quero saber é, se inclui todo o plano naquela linha, todo o plano de participação cidadã, se é nesse formato, no mesmo formato do plano de ação. E outra coisa, quando é que a gente vai ter a lista do pessoal do NUCA atualizada? Carla, ela é nossa especialista em política para criança e adolescente, e ela está fazendo esse trabalho mais junto aos mobilizadores do NUCA, e aí a resposta dela com certeza vai ser mais completinha do que a minha. Oi, gente, bom dia. Sobre a lista atualizada, eu tinha colocado nos grupos que até o final do mês a gente vai ter a lista atualizada, tá bom? E eu também vi que, e complementando o teu questionamento, é que esse plano de participação cidadã dos adolescentes, eles vão entrar na agenda municipal tendo em vista a partir da parceria que você vai ter com as secretarias, né? Quando você colocar lá o NUCA como responsável, você vai ter o apoio também das secretarias, até porque, como o seu prefeito ou prefeita aderiu ao selo, ele vai ter essas portas abertas para que vocês assim atuem
juntamente com as secretarias, dentro das temáticas necessárias para esse plano rolar. E sobre anexar, né, Ana Cláudia, as ações, vai ser de acordo com aquilo que a Ana Cláudia citou no início, né, sobre as fichinhas, a rosa e a azul. E aí a azul vai ser apoio e a rosa, vocês vão colocar listado lá o plano naquela listinha lá, para poder anexar. Isso. O que é importante falar sobre a questão da participação dos adolescentes? Existe o eixo próprio, onde vai ser informado, onde vai ser traduzido o plano de participação cidadã que eles estão elaborando, que eles já elaboraram, no eixo de participação cidadã e gestão por resultados na ficha rosa. Mas é importante que os adolescentes participem da construção das atividades de todos os resultados sistêmicos, que tem a presença deles, tá? Porque eles precisam se apropriar e participar da execução no máximo possível. Então, não deixem para chamar a participação do adolescente só quando vocês forem preencher a ficha azul e rosa em relação ao eixo de gestão participativa, de participação cidadã e gestão por resultados, ok? E lá, vocês vão olhar que ele tem o espaço, e é o espaço onde vocês vão colocar as informações que está no plano de participação. Não tem, o plano de participação cidadã, ele não é tão grande, ele pede uma quantidade de atividades por eixos que eles precisam considerar como é que eles vão fazer essas atividades, e aí eles apresentam um pouco de que atividade é essa que eles vão realizar, né? E aí vocês transcrevem para o plano municipal, porque não é um plano com tantas informações como o plano do selo, não. Ele é um plano que ele vai dar a oportunidade dos adolescentes construírem, né, e pensarem as ações que eles vão estar desenvolvendo enquanto NUCA. E aí, a parte do NUCA vai aparecer lá na parte que tem específica para ele no plano que vai ser validado no fórum, certo? Ana Cláudia, só queria acrescentar bem rapidinho. Claro, Rose. Se pegar, né, Ana Carla, no Guia de Participação Cidadã, na página 47, que tem o plano, né? A ficha do plano do NUCA. E aí, se a gente for ver as colunas, elas são iguais às colunas que a gente vai ter lá na ficha rosa. Então, assim, quando eles fizerem esse movimento interno deles de construir o plano, vai ser fácil fazer a transcrição para o item lá, participação cidadã de adolescentes, porque é basicamente a mesma coisa, é a ação, o prazo e quem são os responsáveis, né? Como Ana Carla dizia, muito importante que as parcerias municipais estejam postas para apoiar os adolescentes, e a meninada, ela também participar de todas as etapas, dos encontros para discussão da ficha azul, da ficha rosa, de todas as etapas. Gerlânia levantou a mão. Oi, Gerlânia. Bom dia. Gerlânia. Oi, Maria Socorro, eu estou te vendo. Deixa eu só chamar a Gerlânia, que ela se inscreveu primeiro, e aí depois eu te chamo, tá? Oi, tá me ouvindo agora? Estou sim. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerlânia, sou aqui do município de Aparecida. Minha dúvida é com relação ao plano de ação. O geral, né? Ele consiste exatamente no preenchimento das duas fichas, a rosa e a azul, ou tem uma outra metodologia a seguir? Oi, Gerlânia. Então, foi como a gente apresentou durante o percurso, né? A trilha. Ele consiste no preenchimento das fichas rosa. São as fichas rosa que você vai estar anexando como comprovação na plataforma Crescendo Junto. A ficha azul, ela é o apoio, ela é uma ficha que dá apoio para o processo de diagnóstico. Ela tem perguntas norteadoras que, ao responder essas perguntas, você tem o retrato da situação atual que o município se encontra, e ela apoia para que você pense as atividades na ficha rosa que vão dar conta de dar resposta a essas demandas que a ficha azul mostrou para vocês. Então,
as fichas rosas são elaboradas, elas são validadas no fórum, e aí, depois de validadas, a comprovação do fórum é justamente anexar essa ficha rosa na plataforma Crescendo Juntos. E depois de preencher a ficha laranja com as informações da realização do fórum, ir lá na plataforma Crescendo Juntos e preencher o formulário online que tem as mesmas perguntas que tem a ficha laranja. Ok? Ok, entendido. Obrigada. Nada, socorro. Bom dia. Bom dia. Oi, Maria do Socorro, do município de Umbuzeiro. Uma das minhas dúvidas era a mesma de Gerlane, né? De Gerlânia, que já foi tirada, né? Ok. Aí, em relação aos encontros presenciais, nós vamos ter alguns ou vai permanecer tudo online? Você está falando de encontros presenciais com a gente? Sim, os mobilizadores e articuladores. Então, a gente, primeiro, aí já aproveitando essa sua pergunta, é importante falar sobre isso, em relação ao formato do Fórum Comunitário, dos encontros preparatórios e do Fórum Comunitário. O município ele tem autonomia para decidir como é que vai ser esse formato. Inclusive, de acordo com as condições, né, sanitárias dessa pandemia, se vai ser virtual, se vai ser presencial ou se vai ser híbrido. Então, essa é uma decisão dos municípios, e os municípios precisam ficar atentos ao contexto atual para quando for estar planejando esses momentos. Em relação à nossa presença física, encontros presenciais, a gente começou a pedir informação dos municípios sobre a data que eles têm de fórum para a gente estar acompanhando. Não existe até aqui a perspectiva de a gente estar fisicamente presente nos territórios, tá? A gente precisa dessa autorização do Unicef, e a gente é contratado, né? A CERT, quando ela participa da seleção e ela é selecionada como uma das instituições parceiras, ela apresenta um projeto e aí existe um contrato que é feito entre as partes para que a gente faça esse trabalho de implementação do selo apoiando os municípios. E aí, nesse primeiro momento, até esse mês de janeiro, não existe essa previsão da nossa presença física. Estamos conversando sobre isso, né? Porque esse desejo também é nosso, tá? De estar mais perto, inclusive presencialmente. A gente está conversando sobre isso com o Unicef, mas a gente não tem essa definição para passar para vocês nesse momento. Uma coisa também que é importante é que nós somos uma equipe que atende, né, municípios dos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Então, nem sempre a gente vai conseguir, mesmo que autorizado, estar em todos os encontros, todos os eventos de forma presencial que os municípios realizarem. Mas, assim, sobre a participação presencial, a gente levou essa demanda nessa nossa última reunião que a gente teve de planejamento, né, da equipe, essa semana, e ficou como encaminhamento levar essa demanda também para a gente discutir com o Unicef. Primeiro, se ele autoriza, e segundo, em relação a nos dar apoio para essa garantia da nossa presença no território, né? Porque aí envolve deslocamento, hospedagem, tem uma série de fatores que precisam ser considerados também, no momento que a gente sai para ir para a atividade presencial nos municípios. Mas, por enquanto, é isso. Socorro. Ok? Elânia está inscrita. Oi, Elânia, pode falar. Elânia? Enquanto a Elânia não participa, tem alguma pergunta no chat que a gente possa responder, que a gente não respondeu ainda? Bom dia. Oi, Edna, eu vou te chamar. Eu vi que você levantou a mão. Eu estava só vendo se a gente tem alguma pergunta no chat para responder, e aí eu te chamo. Tá?
Ana, não mais. Pronto, então vai lá, Edna, a palavra é com você. Bom dia, eu sou Edna, sou coordenadora operacional da BAE do município de Gurien. Com relação a esse fórum, eu acho muito importante, se não der para ser a presença de vocês, né, se por acaso a gente fazer presencial, que pelo menos assim aconteça, digamos assim, um vídeo, alguma coisa assim que a gente possa apresentar também, sabe, nesse momento, no município de vocês, se não for de forma presencial. E também com relação, se por acaso o Unicef liberar para que vocês possam comparecer de forma presencial alguns municípios, a gente pode ver também a questão dos municípios arcar com essas despesas também, né? A gente pode ver também essa proposta. Então, foi como eu te falei, a gente está conversando sobre isso enquanto equipe e ficou em encaminhamento levar essa demanda para a Unicef. A gente vai ter reunião com eles e aí, assim que a gente tiver notícia, a gente dá esse retorno para vocês, certo? Mas a gente está doido para botar o pé na estrada também. Pode ter certeza. E mais alguém, gente? Mais alguma inscrição? Elane apareceu, quer falar? Ou levantou a mão por engano? Bem, eu acho que a Elane levantou a mão por engano, tá? Eu vou abaixar a mão dela aqui, e aí, se for o caso, ela volta a levantar a mão. A gente tem, então, mais 5 minutinhos para meio-dia, que é o horário que está programado para concluir nosso evento. Se tiver mais alguma pergunta, alguém para fazer aqui no microfone, levanta a mãozinha, ou no chat. Se não, a gente fica muito feliz com esse momento, a gente agradece demais a presença de todos vocês. Né? O que a gente... Da Thaís, Ana. Oi? Tem uma pergunta aqui da Thaís, Luana. O cadastro do Nuca no report é com o robô Yuri? Ou tem uma plataforma para isso? Posso responder essa, né, Thaís? Né? Claro. Ana Cláudia. Oi, Thaís, eu estava te respondendo até no chat, inclusive. Quando eu vi tua pergunta, já estava respondendo. O cadastro no report, né, pelo robô Yuri, é uma das comprovações e uma das principais comprovações da existência desse NUCA, tá certo? Então, todos os cadastros, todos os telefones cadastrados por lá, vai comprovar que existem meninos e meninas cadastrados naquele NUCA. Claro que para aqueles adolescentes e jovens que não possuem internet, nem celular, nem rede social, né? Porque também o report também tem esse acesso tanto pelo WhatsApp quanto pelo Facebook. Então, você vai, para esses que não têm internet, nem celular, nem rede social, você vai mandar uma listagem por e-mail para o meu e-mail, né, que é o especialistas@acerte.org, para que eu encaminhe para o Unicef e ele contabilize aí seu município como NUCA formado, tá certo? E até como eu falei anteriormente, até o final de janeiro, a gente tem essa listagem atualizada, mas aí já está circulando o último relatório. Lá tem orientações de como fazer um cadastro no report corretamente, porque teve muitas reclamações, né, de pessoas dizendo, eu já cadastrei, já tenho um formado, mas não apareceu nenhum lá, ou apareceu metade, ou apareceu parte, né, um quantitativo X. Mas aí, quando a gente foi verificar, eu disse, manda aí, por favor, um print desses cadastros, né, que você fez. E muitos a gente comprovou que seguiu um fluxo errado. Quando se segue um fluxo errado, eu tenho que reforçar com vocês o seguinte, que o report, ele não é exclusivo do selo. O report, ele tem outros fluxos de conversa, né? Ele tem outros fluxos de pesquisa. E aí, se você segue um fluxo errado, ele vai falar com você naturalmente, mas não vai contabilizar como informação do NUCA, né? No final, você tem que receber a mensagem dizendo que você ali compõe o NUCA. E teve pessoas que me perguntou, e como é que o repórter vai saber de que município eu sou, tendo em vista que não aparece lá a pergunta de município, não pergunta nem quantos anos eu tenho, nem meu gênero. Então, alguma coisa aí começou errado, porque tem que perguntar tem que fazer sim essas perguntas, sabe? Então, se porventura faltar alguma pergunta,
alguma resposta foi respondida incorretamente, né? Ele inclusive, o Yuri, o robô, ele dá as dicas de como ele quer que responda. Sempre iniciar a conversa, gente, com Nuca 21, tudo maiúsculo. Não adianta você colocar bom dia, um ponto, qualquer outra coisa, ou lá, e vai seguir já outro fluxo diferente. Você tem que começar com Nuca 21, tudo maiúsculo, e junto. Aí ele vai te dando as perguntas, você vai respondendo. Caso você perceba que respondeu incorretamente, você vai colocar a palavra sair, tudo maiúsculo, e começar do zero. Nuca 21, tudo maiúsculo, tudo junto, tá certo? Se seu município não está constando naquela última listagem, que foi do dia 21, alguma pessoa aí seguiu incorretamente o fluxo, tá certo? Então, a única plataforma que a gente tem é isso. E para comprovar também a existência do NUCA, é quando esse plano de participação cidadã dos adolescentes, ele entra na agenda do municipal, relembrando aquilo que a gente já falou durante as outras lives e durante essa programação de hoje, né? De que se o NUCA está formado, ele vai ter que estar cadastrado no report ou enviado a listagem por e-mail, né? Para casos de adolescentes que não têm internet em rede social, em etc. E também essa participação no fórum, né? Apresentando esse plano, fazendo com que esse plano ele tenha essas parcerias no município e aí a visibilidade do NUCA ela não seja somente para que os adolescentes que participam da NUCA. Não. Tem que ser ações que alcançam outros adolescentes também, outros jovens, tá certo? Conta com a gente aí. Estamos por aqui para orientar e correr atrás de informação para vocês e assessorar. Obrigada. Uhum. Só queria lembrar uma coisinha, aproveitando que a turma está aqui, e a gente até devia ter lembrado mais cedo, mas enfim, nunca é tarde. Vocês viram a publicação no grupo de WhatsApp ou da articulação do NUCA, enfim, é a gente pedindo para vocês confirmarem a data da realização do fórum comunitário e também a modalidade, né? Se ele vai ser presencial, híbrido, virtual. É importante que vocês parem na comissão para definir isso e passar para a gente, viu, moçada? Tem o Google Form que a gente botou lá nos grupos dos articuladores, porque eles que devem dar essa resposta para a gente. Representando a comissão intermunicipal, eles fazem o porta-voz dessa conversa, tá bom? Não esqueçam, é muito importante. E outra coisa, se vai ser mudado ou não o prazo, mas enfim, seja qual for, ou nesse prazo mantendo, ou no novo prazo, lembrem sempre de pelo menos fazer com 5 dias úteis antes do prazo final. Que é para a gente ficar calmo, né? Que às vezes acontece um incidente, alguma coisa, e aí a gente termina se perdendo pelo caminho, porque acontece, às vezes acontece, a gente não quer, mas tem coisa que a gente não tem controle. Então, pensem sempre uma data, pelo menos 5 dias antes do ponto final, do dia final, a gente está com a coisa realizada. Isso é muito importante para deixar a gente mais tranquilo, tá bom? Cheiro no zóio de cada uma. Não me chame para almoçar, porque eu não vou, porque ainda não tem liberdade para isso. Cheiro, gente! E para a Antônia, que já está falando aí no privado, né, no chat, dizendo que não é oportuno no município dela fazer devido ao índice, né, de coronavírus, tem o modelo virtual, gente, para vocês realizarem essas ações até enquanto os índices eles diminuem, tá bom? Isso. É isso, gente. E aí a gente encerra esse encontro com vocês. Lembrando que na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai ter uma sala aberta sobre fórum comunitário. É o momento de trocar, tirar dúvida, falar de experiência exitosa. É aquele encontro que a gente combinou com vocês que faria para que a gente tivesse o mais junto possível, que vocês tivessem uma participação ativa. Então, com todos os cuidados, como a gente tomou hoje, a gente vai estar tomando, mas é um espaço que a gente tem menos tempo para entrega teórica e mais tempo para conversa e para troca com vocês. Então, na próxima quarta-feira. E aí, só para lembrar também mais uma coisa, nesse processo de encerrar, é que no ano passado a gente recebeu
uma demanda muito grande de sugestão e de pedido de vocês, de que a gente procurasse ter um dia de agenda protegida para o selo Unicef, para que vocês tivessem anotado na agenda de vocês, porque vocês têm outros compromissos na gestão municipal, além do selo, e aí estava uma quantidade muito grande de eventos, mais de um evento na semana, e aí, atendendo a esse pedido, a gente fez isso. Então, às quartas-feiras, reservem para o selo Unicef da agenda de vocês, que os encontros que a gente estiver realizando com vocês, de plantão tirar dúvida, de sala aberta, no formato que for, vão estar acontecendo na quarta-feira, certo? Excepcionalmente, por uma necessidade muito grande, a gente pode estar fazendo em outro dia, mas na programação, no nosso planejamento, as quartas-feiras são as quartas-feiras, como foi colocado, inclusive, a sugestão do nome de agenda protegida para o selo Unicef. Então, vai lá e protege a agenda para a gente estar se encontrando sempre. Um beijo bem grande no coração de todo mundo. Foi muito legal estar com vocês. É sempre revigorante esse momento de troca. A gente aprende muito mais e a gente constrói de forma brilhante e cada vez mais linda quando a gente está junto. Então, sigamos juntos, certo? Bom dia para todo mundo. Bom final de semana que já está chegando, né? Tchau, tchau, gente. Tá joia. Tchau. Bom trabalho. Até a próxima.